Os anos 1990 foram uma época marcada por muitas descobertas. A tecnologia avançava rapidamente, permitindo a popularização dos videogames, computadores e aparelhos portáteis. Por outro lado, crianças e adolescentes ainda se divertiam com brincadeiras de rua, jogos de tabuleiro e coleções de objetos divertidos. E aqui no Pará, repercutiu uma história passada de boca em boca sobre um criminoso que levou terror à cidade nova da Ananindeua nos anos 1990. E no vídeo de hoje, nós vamos saber o que aconteceu com o maníaco da seringa que causou terror em Ananindeua nos anos 90. E para você que é novo aqui no canal, desde já seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever e também ativar as notificações para ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal. E para você que não me conhece, meu nome é Gerson Santos e eu sou paraense. Era um maníaco chamado Amor, ou Amorzinho, que supostamente tinha o poder de surgir e sumir nas sombras com uma seringa contaminada com HIV retirado do próprio sangue, furando pessoas desprevenidas pelas ruas. Todo dia surgiu uma nova história. Sempre ele era visto em algum local de Ananindeua e, ao ser perseguido, apelava aos seus poderes sobrenaturais. Havia comentários de que ele havia apanhado de pau de mais de 40 pessoas e sobreviveu, conseguindo correr para uma sombra e sumido. Outro relato dizia que, ao olhar para ele, dava para ver o diabo, protetor dele, em forma de sombra, e ele sumia quando o abraçava. Eram dezenas de ataques realizados pelo Amor em vários pontos de Ananindeua, mas nenhuma vítima procurava a polícia, o que era muito estranho. Por um breve período, as pessoas evitavam bater aquela resenha na frente de suas casas, que era muito comum naquela época, com medo de ser picado pelo Amor. A polícia soltou um retrato falado dele, que se espalhou com uma recompensa generosa feita por um empresário. Na imagem, o desenho mal feito nem lembrava um ser humano, porém, foi o suficiente para muita gente apanhar, sendo confundida com um criminoso. Infelizmente, um rapaz chegou a óbito no bairro do 40 Horas ao ser confundido com ele. Após 2 meses, a polícia capturou o Amor. Descobriu-se que, obviamente, ele não tinha poder algum. Usava sangue de galinha na seringa para assaltar e, algum tempo depois, após exames, foi divulgado que ele também não era portador do vírus HIV. Os únicos poderes que ele tinha eram as histórias contadas pelas pessoas que aumentavam e inventavam seus malfeitos. Mas não parou por aí não. 30 anos depois, a lenda urbana iria se repetir novamente na região metropolitana de Belém. Em 2020, circulou nas redes sociais o retrato falado de uma suposta sequestradora de crianças que estaria atuando na região metropolitana de Belém. A mulher teria tentado sequestrar 7 crianças na capital paraense e em cidades próximas. Os crimes teriam sido praticados na Grande Belém por uma mulher loira de altura mediana, e ela abordava as mães em um carro prata e exigia às crianças sobre a ameaça de que poderia contaminá-las com uma seringa com sangue infectado. Uma servidora pública de Ananindeua foi confundida com um retrato falado divulgado pela polícia e ela foi ameaçada enquanto cumpria atividade social do programa Criança Feliz no bairro do Aurá. O motorista que acompanhava a servidora também foi atacado. Embora o retrato falado tenha sido produzido pela própria Polícia Civil do Estado do Pará, a instituição anunciou que as acusações não eram verdadeiras. Segundo o delegado-geral Alberto Teixeira, o retrato falado foi feito a partir de um relato de uma suposta vítima, mas ele não condiz com a realidade. No dia 17 de janeiro de 2020, uma moradora do bairro do Marco, em Belém, registrou um boletim de ocorrência por causa de uma tentativa de sequestro. Ela disse que teria sido abordada enquanto caminhava com a sua filha por uma mulher que segurava uma seringa com líquido vermelho. Essa mulher exigiu que ela entregasse a filha, caso contrário, a criança seria infectada. Com base nessas acusações, a Polícia Civil fez um retrato falado divulgado em vários meios de comunicação do estado. Conforme as investigações avançaram, porém, a polícia concluiu que o caso não era verdadeiro. Há suspeita de que tenha sido uma tentativa de incriminar uma vizinha. Outros 6 registros semelhantes foram feitos até o dia 5 de fevereiro.
A polícia encontrou inconsistências em todas as denúncias. Em uma delas, por exemplo, uma criança de Ananindeua se machucou enquanto brincava na rua e inventou a história para escapar de uma bronca dos pais. Em outro caso, uma das câmeras de segurança disponíveis no local não mostravam nem o denunciante e nem a suposta sequestradora. Um ano depois, ou seja, em 2021, outro caso iria causar terror na região metropolitana de Belém. Em Ananindeua, o homem estaria praticando ou tentando praticar ataques com uma seringa contra mulheres nos bairros Centro, Águas Lindas e Águas Brancas. Os guardas municipais de Ananindeua efetuaram a prisão de Paulo Vitor de Souza Maciel, que ficou popularmente conhecido como Maníaco da Seringa. Ele foi capturado no centro da cidade durante uma ronda matinal. Os guardas municipais foram acionados por pessoas que presenciaram o ataque de Paulo Vitor a uma mulher. Levado para a seccional urbana de Ananindeua, Paulo Vitor apresentou documentos que pertenciam a outra pessoa. Pelo menos 2 mulheres compareceram à unidade policial e reconheceram que o homem preso cometeu violência contra elas, atacando-as com uma seringa. Natural do município de Maracanã, Paulo Vitor era morador em situação de rua em Ananindeua. Paulo foi atuado por lesão corporal dolosa e, devido ao perigo de restituir a liberdade a tal indivíduo, o delegado Armando Mourão solicitou a prisão preventiva do agressor. Paulo Vitor de Souza Maciel já tinha 3 passagens pela polícia, todas por crimes de violência no âmbito doméstica e familiar contra a própria mãe.